E para falar sobre esse assunto, temos aqui o senador Marcos Duval. Boa tarde, senador. Boa tarde, Constantino. Prazer muito grande estar falando aqui com você. Para mim é uma honra. Prazer é todo meu, senador. Eu sei que o senhor tem sido uma voz muito combativa, não só para tentar instaurar a CPMI, que nós com certeza falaremos desse assunto, como para tentar trazer às claras o que exatamente aconteceu naquele fatídico 8 de janeiro. Senador, hoje tivemos uma novidade nessa peça, uma nova peça nesse tabuleiro, uma novidade que parece ser um game changer, como eles dizem, né? Parece realmente mostrar algo que queriam manter debaixo do tapete. Qual é a leitura que o senhor faz do que vimos hoje? Constantino, assim, desde o dia 8, eu estava, durante o recesso, como senador de plantão para o Congresso. Qualquer coisa que pudesse acontecer com o Congresso, seja uma depredação ou até a chegada de alguma autoridade, eu tinha que estar presente representando o Pacheco. Bom, e dentro dessa regra, tem que, qualquer emergência, eu tenho que ser avisado 12 horas antes, para dar tempo de eu sair do meu estado e chegar a Brasília. Bom, eu acompanhando pela televisão, pelo celular, e indo para uma cidade de praia, estava de férias, eu vi que algo estava começando a ficar estranho. Peguei, voltei com o carro, entrei no avião e fui até Brasília. Cheguei, o único voo que tinha era mais à noite. Bom, eu fui para lá, comecei a observar, aí começou as perguntas, eu comigo mesmo. Poxa, os três poderes ao mesmo tempo estarem esguarecidos? E que manifestação é essa em pleno recesso? Vai manifestar para quem? Para o gramado? Para a parede? Nem sem sentido, não tinha parlamentar nenhum, não tinha... Aí você como é bom, então se não tinha parlamentar, também não tinha seguranças. Boa parte estava de recesso, estava de folga. Aí eu como é bom, então seria o melhor momento para poder entrar e destruir, porque teria menos resistência. Bom, fui levantando, eu faço parte. Muitos parlamentares nem sabiam que existia isso, que é a comissão que fiscaliza as agências de inteligência. Na segunda-feira, eu fiz um ofício solicitando ao diretor da ABIN que me desse urgência no relatório que eles fazem diariamente. E aí, passou 10 dias, ele não enviou o relatório. E aí, como ele não tinha sido sabatinado ainda, tinha sido indicação do Lula, no alerta eu liguei, falei, algo está estranho. E aí eu fiz uma exigência, porque no nosso setor é como se fosse a Anvisa. Nós temos a prerrogativa de entrar na ABIN e apreender computadores, celulares e tudo mais. Quando eu liguei, disse, olha, você tem até amanhã para enviar esse relatório. O relatório chegou no dia seguinte, lá na SECAI, com um carimbo de sigiloso. Então, aí foi todo o procedimento. Então, eu não podia ter outra pessoa na sala, no secretário, eu tive que deixar o celular lá fora, preencher documentos. Então, tem um procedimento assim. Bom, quando eu abri o envelope, eu tirei o lacre e abri o relatório, eu falei, meu Deus do céu. Resumindo, no dia 2 de janeiro, o Lula, o Dino e o G. Dias já sabiam que teria essa manifestação com o intuito de entrar, destruir e pegar o poder. A NTT foi a primeira a provocar a BIM, porque começou a vir umas aluguéis de ônibus com o mesmo destino de Brasília. A NTT comunicou a BIM entrou então e começou a monitorar. Então, detalhes do relatório vai da placa dos ônibus, quem estava dentro dos ônibus, a inteligência da Polícia Rodoviária Federal foi parando os ônibus nos estados e confirmando a placa, o ônibus e quem estava dentro, que eram manifestantes. E dentro desses 150 ônibus que chegaram em Brasília, estava o grupo que tinha sido treinado, porque eu disse, isso daí, essa invasão, teve gente que foi treinada para isso, porque para usar água, a água corta o gás, para usar o extintor atrapalha a visão dos policiais. Então, eu falei, tem coisa estranha, porque cada um já estava numa posição definida. Bom, e aí, quando fui pegando o relatório, eu vi que, resumindo, o relatório do dia 2 ao dia 8, em nenhum momento dizia que a manifestação seria pacífica. Pelo contrário, como tinha um infiltrado dentro do núcleo dos extremistas lá na frente do quartel, que participou também da queima do ônibus, tentou jogar o ônibus para cima lá do barranco, tentou invadir a Polícia Federal. Então, tinha uma barraca praticamente no miolo do acampamento, que eram os extremistas. Quando chegou o ônibus,
o ministro, o Flávio Dino, pediu para que a Força Nacional fizesse a escolta para parar os ônibus e conduzir as pessoas. Bom, no relatório fala quem pegou Uber, quem foi para o hotel, quem foi para o acampamento, fala quem se sentou para reunir. Então, o grupo que já tinha sido treinado para fazer a invasão se reuniu com o grupo que tinha feito aquela tentativa, dos radicais. Bom, aí nós podemos dividir em 3 grupos: os extremistas, os bolsonaristas e a direita conservadora, vamos dizer assim. Bom, tinha aquela ideia de, não, então foi a esquerda que coordenou e seduziu a direita. Não. No levantamento, que eu fui também lá no galpão da Polícia Federal, quando estava aquela confusão, os extremistas, eles se consideram de direita, mas daquela direita extrema, extrema, extrema. Os bolsonaristas, eles entraram nas estruturas para filmar, para lacrar, para dizer que teve lá dentro e tal, não sei o quê. Não quebraram nada, pelo contrário, nas imagens que nós tivemos acesso, mostrava eles tentando até falar para os outros radicais, para com isso, não faça isso, mas entraram e tinha um grupo que ficou lá fora no gramado. Aí eu comecei a pensar, bom, e aí fui levantando que no sábado o presidente da República faz uma alteração de rota do avião presidencial. Estava marcado para vir para Brasília no domingo, ele marca para o interior, Araçatuba, eu acho, eu não lembro, para o interior de São Paulo. E eu falei, um presidente da República indo para o interior do interior, sabendo que vai ter uma manifestação, porque não tem como, Constantino, dizer que ele não sabia. Imagina que a sua função é informar os seus seguidores. E você diz assim, não, eu não estou aqui para isso. E você se isolar e dizer que não compete a você levar informações precisas, corretas e tudo mais. Então, era uma coisa que eu falei, peraí, o GSI é responsável pela segurança não só do presidente e da sua família, mas das estruturas que compõem aí a democracia. Bom, quando eu comecei a ver essa alteração do voo no sábado, eu descobri também que houve um contato através do celular de um assessor do presidente Lula, usando o celular do assessor, ligando para o G. Dias e dizendo, deixe acontecer, e comunica a todos os outros órgãos que podem dispensar e que a manifestação será pacífica. O G. Dias assim fez. Comunicou o Flávio Dino, comunicou o comandante da Polícia Militar e tudo mais e tal. Então, as informações que chegaram para os órgãos de segurança é que seria uma manifestação pacífica com poucas pessoas, e sendo de direita, ou seja, não tem histórico de quebradeira da direita. Bom, a Polícia Militar mandou um efetivo básico para estar ali perto da rodoviária para fazer a revista, né, antes de entrar, então, para a Praça dos Três Poderes. Ali já começou a aumentar o número de pessoas, isso era por volta de 1h45 da tarde. Para a gente que trabalha na área da segurança, para fazer uma comparação, seria como se você estivesse num prédio que você escuta um barulho forte, tremido, como se, meu Deus, o prédio vai cair. E todo mundo sai e a gente vê lá numa pilastra um rachadura enorme, ou seja, vai cair esse prédio. Então, essa primeira etapa já era suficiente para os G. Dias comunicar a Força Nacional, a Guarda Presidencial, a Polícia de Choque da Polícia Militar e todos os outros integrantes da segurança pública. Não o fez. Então, o Dino ficou na janela do Ministério, ele mesmo se contradiz, ora ele fala que ele estava, depois ele falou que não estava, mas ele estava. Eu tive acesso às imagens. Quando o presidente pediu sigilo das imagens, eu achei excelente, porque ele significa que ele teve a informação, que ele viu e prevaricou, porque viu que o ministro G. Dias estava ali junto com os vândalos e pediu sigilo, mas nós temos, a lei nos garante a quebra, eu posso ver. Então, eu comecei a comunicar, e no início, os petistas tinham assinado a CPI da Soraya Tronic, achando que era o golpe de terrorismo do Bolsonaro, éramos bolsonaristas. Só que durante a semana eu comecei a soltar, não é nada de bolsonaristas e de direita. Isso daqui foi infiltração, tá? Eu comecei a falar. Bom, eles começaram a tirar o nome e eu falei, bom, burrice.
O fato de tirar o nome da lista da CPI significa que eles, Duval está descobrindo. E aí, quando eu também entendi que a CPI seria para proteger o Lula, eu briguei pela CPMI, porque a CPMI também tira do presidente do Congresso o poder de decidir se abre ou não abre. Ele tem que apenas ler. E aí, quando eu vi também o movimento do governo oferecendo 60 milhões de emendas, oferecendo um segundo escalão, oferecendo de tudo para que os partidos aliados tirassem o nome, eu falei, cada vez mais o Lula está se afundando e provando para mim que tudo que eu estou levantando está correto, estou fazendo no caminho certo e documentando tudo. Agora, senador, nós vamos chegar então na questão da CPMI. Antes, só para ficar claro, a interpretação que o senhor dá aos acontecimentos não é a de que o Lula, o PT e companhia arquitetaram ou tampouco infiltraram os seus para fazer acontecer. É de que eles souberam e prevaricaram, cometeram pecado de omissão e deixaram acontecer. Exatamente, Constantino. É interessante. Exatamente, porque é o seguinte, quem que se beneficiou com esse evento? Lula. Quem é que está proibindo e fazendo de tudo para não ter CPMI? Lula. Então, ele falou, opa, já que isso vai acontecer, já estou começando o governo com o pé direito, deixa acontecer que a direita vai se afundar por ela mesma. Então, no caso, o pé esquerdo, né, senador? Exato. Só que isso, para a sociedade que foi mostrado, eu já vi desde janeiro. E tem muito mais coisas. Tem vídeo do Flávio Dino, tem essa conexão do presidente com o G. Dias. Então, não tem como fugir. Constantino, eu coloco aqui para você que eu garanto que a CPMI, além de fazer com que eles sejam presos e afastados, o Lula vai ser impeachmentado ainda neste ano, porque é gravíssimo. Porque vai sair a CPMI? Essa é outra pergunta. O Rodrigo Pacheco está protelando. Hoje, a oposição conseguiu embarrear, né, conseguiu obstruir várias votações com requerimentos e tudo. Como é que está isso? Semana que vem sai a CPMI? Bom, o que eu descobri também? Que aí eu também coloco aqui em primeira mão. A Gleice, presidente do PT, que barganhou o Ministério da Minas e Energia para o PSD, do Kassab. Kassab botou um advogado para estar como um numa hierarquia muito grande, numa empresa que vai lidar com a questão de urânio, questão de atômica, um setor sensível. E ele não tem experiência nenhuma, foi colocado sem o aval da Gleice e do marido dela, o sei lá o quê. Bom, quando ela foi até o Kassab, a informação que eu tive, a pessoa estava nessa reunião, ela, então, fez um acordo do seguinte forma, Kassab, você, então, ok, eu deixo, então, essa pessoa que você indicou, que abaixo dele tem mais de 300 ou 400 empregos, cargos, mas eu quero que você me ajude a tirar os nomes dos deputados, começando pelo PSD e depois do bloco que participa o PSD. E o Kassab é muito habilidoso, começou a dizer para os deputados o seguinte, olha, se você não tirar o nome, eu vou tirar as relatorias suas, eu vou tirar você da comissão, ou seja, como se estivesse falando, vou te desnutrir politicamente, você vai ficar um político zero, sem trabalho nenhum. Mas, graças a Deus, ninguém topou isso, apenas um que saiu, que é o tal do Alexandre, eu acho, Mourão, deputado federal. Bom, e entraram mais. Então, nós temos na lista, falando de deputados e senadores, 33 a mais. Então, o presidente precisaria convencer 34 parlamentares para tirar o nome, para a gente, então, não ter o nível de assinatura. E ninguém está insinuando mais em tirar o nome. Ainda mais com o que aconteceu hoje, que agora acabou de pedir demissão o G. Dias. Ele acaba de pedir demissão. Para mim, a leitura é que ele quer sair do STF, porque ele sabe que ele seria preso hoje ou amanhã. Então, acho que ele quer responder e se defender lá na primeira instância. Bom, então, Constantino, esse cenário e como o Congresso precisa acontecer até o último dia desse mês, porque senão os decretos do Lula vão cair, alguns do Bolsonaro,
tem um reajuste dos policiais federais, da rodoviária federal, ou seja, vai mexer com um setor sensível. Então, não tem como não ter a sessão do Congresso até o final desse mês. E como vai ter, e são obrigados a ter, essa pauta, Pacheco falando para mim direto, vai ser a primeira a ser lida, que ele já entendeu que não tem alternativa. Porque como saiu da dimensão minha, que eu, naquele mês de fevereiro, eu fiz aquele movimento todo para chamar a atenção das informações que eu tinha, para frear o Alexandre de Moraes, blindar o Bolsonaro sendo acusado de forma ilegal. Bom, enfim. Então, não... Caiu, senador. Entrou uma ligação, provavelmente. Perdeu um time aqui, acho que alguém me ligou. Então, hoje o Brasil, ele se empoderou e já saiu do Congresso. Agora, o Brasil, ontem, o número de imprensa que tinham lá, quando nós fomos fazer a coletiva, já me deu uma radiografia de que realmente o país já entrou, mesmo aqueles que votaram no Lula, não sendo de PT e tal, todo mundo já entendeu que alguma coisa tem. Entendi. E é isso, vai ser lido sim na semana que vem. Ok, senador, muito obrigado e vamos torcer aqui, vamos ficar na torcida e na pressão para que o Brasil tire a limpo essa história muito mal contada. Muito obrigado, senador. Eu estou pronto para começar a CPMI para quebrar o sigilo e o Brasil e o mundo todo saber a verdade. Ótimo. Tá bom, teremos sempre um espaço aqui disponível. Muito obrigado e até a próxima, senador. Um abraço, fique com Deus.